don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Ele é cantor, compositor, poeta e escritor. Acaba de lançar mais um livro que reúne peça de teatro, roteiro para cinema, fotografia e um CD. Estamos falando de André Lopes e sua mais nova obra literária, Diálogos Brasileiros. Um livro cheio de histórias bem brasileiras. Eu sempre adorei a arte, sabe? Desde, ter idade, eu já comecei a tocar. Também, assim, vindo de uma tradição de uma família que meu pai já tocava, o tio Will Holanda, por exemplo, né, também foi um compositor. Mas também vejo que a literatura é um desaguador maravilhoso, sabe? O cinema. E nesse livro, inclusive, tem um roteiro cinematográfico, a pintura. Eu sou uma pessoa apaixonada por arte. Diálogos Brasileiros. Ele reúne uma peça teatral, Encontro entre Heróis, Bárbara de Alencar e Pinto Martins. Eu retrato os dois conversando a respeito do Brasil, a respeito da liberdade. O Pinto Martins, ele fez a travessia dele de Nova York ao Rio de Janeiro, 100 anos depois, o centenário da independência, da qual eu atribuo que a Bárbara de Alencar foi a mãe, né? Então eu coloco eles dois nesse jogo de liberdade, de luta pelo Brasil, identificando brasileiros cearenses memoráveis. Depois eu vou também ainda nessa questão de brasilidade para um roteiro cinematográfico que se passa no Rio de Janeiro em 68 e que discute essa questão também da liberdade. Eu tenho para mim, cara, que houve uma influência muito grande do período de faculdade. E logo depois, daquele período do Vladimir Palmeira, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira. Então ali na faculdade, rapaz, a gente estava querendo retomar, a gente estava querendo abrir para a liberdade, nós estamos vindo do período ditatorial. Então, eu acho que esse que é o viés mesmo, sabe? Eu gosto muito do Vinícius de Moraes. Eu fico me perguntando por que o Vinícius, por exemplo, né, um período um pouco anterior, ele nunca falou, ele nunca teve esse apego a essas bandeiras, né, essa coisa contra a ditadura, a favor da liberdade. A música é universal, ela é avassaladoramente abraçante, sabe, cara? O fazer literário é muito mais complicado, o buscar o público da literatura, principalmente no Brasil, é uma aventura, sabe? E entendendo também que você pode ler um roteiro de cinema e viajar no roteiro, você não tem aquele bife, aquela coisa, né? Mas realmente nem se compara. A literatura é terrível para quem faz e muito difícil para chegar a quem você quer chegar, sabe? É uma atividade prazerosa. Cultura para nós faz parte da nossa vida e a gente tem que preservar a cultura, tem que incentivar a cultura. O nosso Brasil precisa de cultura e assim, misturar gastronomia, moda, música, literatura, essa mistura de linguagens, para mim foi muito fácil. Eu era professora de literatura, sou aposentada, e aí o que acontece? A gente promove o lançamento de livros, eu sou escritora, minha filha é flautista, a outra é design de moda. Então, para nós, assim, é trabalhar com aquilo que gosta. A maior importância que eu acredito que o André vem trazer para a literatura cearense é resgatar esses ídolos da nossa terra que muitas vezes não são contados nas escolas. E o que ele traz para a gente é um pedaço da história do Brasil que vem a brilhantar de forma poética e de forma encantadora para os nossos saberes aqui enquanto estudantes, enquanto cearenses. Bárbara de Alencar foi uma mulher guerreira, foi a primeira revolucionária, né? A primeira presa política mulher. Então vem toda a história do empoderamento da mulher, vem toda ela contar, mostrar para a gente a luta da mulher brasileira e da mulher cearense no contexto da história do Brasil. Pois é, gente, o André é fantástico, né? Ele tem a literatura, ele é compositor, ele é cantor,
Ele é múltiplo, né? O André foi um dos guerreiros que manteve a nossa cultura viva, a nossa cultura acesa e criou uma nova onda, que foi a onda dos anos 80, que muitos estão surfando até agora. A gente lê os poemas, a Beth, minha companheira, recita os poemas do André nos saraus, da juventude nas quebradas. O André, assim, de tantas baladas que a gente fez, né? Fazendo música, fazendo arte, a gente compartilhar isso no palco, é como se passasse assim um filme de toda a nossa história, é um parceiro de várias músicas, irmão de arte, né, cara? Dá o que tem de melhor pra vida, porque viver não é fácil e a melhor maneira que a gente faz o dia valer a pena é com a nossa arte, é o que a gente sabe vibrar melhor a vida. O André é um dos meus compositores favoritos e meu escritor também. Eu gosto muito das coisas que ele escreve. Além da veia poética, ele tem também essa tendência a escrever muito bem. Eu não sou uma entendida de literatura, mas eu meço pela maneira como me conquista como leitora. Eu acho que o André é brilhante em tudo que faz. A obra do André resgata essa performance da literatura, esse contexto literário que é muito importante e que, além de que o André também tem uma passagem pela música que conta também a sua história.